Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. Eu sou o Pajé, essa é a minha casa. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como você, por que na verdade, por que você não deveria desistir das coisas fácil. Vou te dar o ponto de vista aí de como que o corpo humano reage aos problemas, ao estresse, como que ele melhora, sacou? Mas isso aí é fisiológico, mas serve pra tudo, tudo na vida. Então serve pro cara que tá empreendendo, pro cara que trocou de serviço agora, pro cara que, sei lá, tem qualquer tipo de problema. Porque a vida é problema toda hora, entendeu? A vida é problema o tempo inteiro. E isso acontece, isso é a realidade, certo? Então a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Curte aí esse vídeo aí, já compartilha com um parceiro seu. Um beijo pra minha mãe, que sempre tá aí comigo. É o seguinte, o corpo humano precisa de estresse para evoluir, certo? Quando a gente fala de estresse para o corpo humano, é o seguinte: tem um conceito na fisiologia que a gente chama de homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio. Se você está em repouso, tá tudo certo, você é um cara saudável, você não tem doença, você não tem nada. Seu corpo está em homeostase, equilibrado, você está em repouso, entendeu? Tá tudo no seu devido lugar. Só que um corpo em repouso, um mar tranquilo, entendeu? Não faz bom marinheiro. Ou seja, um corpo em repouso não te traz nenhum tipo de benefício. A não ser ele ali funcionando na marcha lenta mesmo, e boa. Pensa no carro. Ligou o carro tá na marcha lenta, tá funcionando. Sacou? Não tem muito benefício ali. Aquilo ali não vai te fazer evoluir, não vai te levar para lugar nenhum. Tanto que na musculação, por exemplo, para o seu músculo crescer, você tem que fazer força com ele. Você tem que ir na academia e puxar uma cacetada de peso. Porque isso quebra a homeostase do corpo, entendeu? E quebrar a homeostase significa que gerou um estresse e desbalanceou o corpo. Tipo, você tirou ele da zona de conforto dele. E é somente por isso, por esse motivo, que ele evolui. Ou seja, um músculo para crescer, um, sei lá, um condicionamento para melhorar, você precisa desbalancear o corpo. Você precisa tirar ele desse estado de homeostase, certo? Na vida tudo é desse jeito. Tudo. Eu estava no grupo hoje dos meus alunos, tava no grupo dos meus alunos hoje conversando justamente com isso aí, com a galera. O que que eu fiz? Eu mandei lá hoje 5h15, eu tava saindo para ir pra academia, aí mandei pros caras, falei, rapaziada, tô indo pra academia agora. Quem tiver oportunidade de treinar, vai de manhã, porque o dia é outro, a sensação, o sentimento, a energia que você vai ter é outra. Então, quem tiver oportunidade, já mata isso logo, entendeu? Coragem, já gera esse estresse aí logo de manhã. E aí os caras foram respondendo, né? Muitos mandaram assim: ah, porra, de manhã é difícil pra mim, tentei de manhã, não consegui. Pô, prefiro à noite porque eu acho que eu tô rendendo mais. Só que para você abraçar esse desconforto de acordar e logo treinar, você tem que preparar para isso. Entendeu? A cachorra maluca aqui. Não é do dia para a noite. Não é simplesmente, ah, eu vou dormir meia-noite, vou dormir 1 hora da manhã e vou acordar 5 horas para ir treinar, porque é o melhor horário. Isso não vai funcionar, entendeu? Porque aí você já desbalanceou o corpo demais. Você já está gerando um estresse que não vai melhorar em nada, certo? O que a gente tem que entender também é o seguinte: tem estresse que você gera que melhora o corpo. Tem estresse que você gera que piora o corpo. Então, à medida que você vai entendendo isso, à medida que você vai evoluindo também, a sua cabeça vai melhorando, você vai começando assim, qual que é o estresse que eu aceito com o meu corpo, entendeu? Tem a teoria da permissão. Chama teoria da permissão isso. E, acho que é 3P, eu acho. É as coisas que a gente permite, que a gente deixa permanecer, sei lá, e um outro P, entendeu? É só essas coisas aí a gente aceita. Então, ou seja, você aceita o estresse. Você tem a capacidade e a autonomia de aceitar o estresse que você quer passar, certo? Então, por exemplo, do ponto de vista aí do cara que quer melhorar a saúde dele, o cara que quer hipertrofiar o músculo, né? Hipertrofiar o músculo que eu falo, o cara quer ficar forte. O cara quer ter uma melhor saúde, ele tem que aceitar o estresse de que ele precisa ir na academia todo dia, pelo menos 5 vezes na semana, porque senão não vai adiantar nada. É muito comum as pessoas querer as coisas, só que querer de mão beijada, sem ter que passar pelo estresse. E aí, filho, infelizmente não vai rolar, porque não é assim que a vida funciona. Entendeu? Então hoje de manhã também, além de conversar com a galera dos meus alunos, eu tenho um grupo com todos os meus alunos, então eu mando coisa lá, eu converso com eles a maioria dos dias.
para entender quais são os problemas que esses caras estão passando. Entendeu? Porque na maioria das vezes são os mesmos problemas. O problema e a dificuldade que eu tenho para levantar cedo e treinar é a mesma dificuldade que você tem. Eu já passei por isso. Eu aceitei que essa é uma dificuldade que eu tenho que aceitar todo dia. Essa é uma dificuldade que eu tenho que abraçar, porque ela vai me melhorar. O estresse que ela gera, o desequilíbrio que ela gera no meu corpo, é benéfico para mim, entendeu? Então, eu como profissional da saúde, penso assim, eu como empresário, como é, dono e como guardião de CNPJ, eu também penso assim, porque empreender é a mesma coisa. O cara que tem o próprio negócio hoje em dia, ele tem que ter estômago demais, porque ele tem que saber que todo dia é um pepino grande, gigantesco que ele vai resolver. E é muito, todo dia é um trem diferente. Só que o cara escolheu aquilo. Eu escolhi isso. Eu escolhi não trabalhar para ninguém, escolhi trabalhar para mim. E para isso acontecer, eu ter a vida que eu tenho, a liberdade que eu tenho, as possibilidades que eu tenho, o futuro que eu tenho que abraçar esse problema com bom grado, entendeu? Tem que entender assim, ó, vai acontecer pepino todo dia. Quando ele acontecer, não pode desbalancear a minha cabeça. Entendeu? Eu tenho que entender que é o seguinte, ó, vai gerar um estresse, ó, quebrou a homeostase, apareceu um pepino para eu resolver. Pum, quebrou a homeostase. Esse pepino vai me deixar melhor, vai fazer sentido pro meu negócio, é um negócio que eu tenho que resolver, porque tem coisas que você tem que simplesmente ignorar também e encerrar, entendeu? Pensa aí, tem problema que acontece na sua vida que você não pode aceitar ele, você não pode permitir que ele permaneça na sua vida. Então é um problemão, é um pepinão que não tá dando retorno, é um estresse que desequilibra, mas não te traz um retorno. Cara, esquece isso aí. Não faça isso. Ignora. Fecha o negócio. Sacou? Se tem um negócio que é ruim, o negócio não dá lucro, não dá retorno, o modelo de negócio é ruim, cara, fecha isso aí. Entendeu? Aceita que não funciona e troca, cara. Isso não é derrota. Da mesma forma, o cara que tá. Porra, o cara tá insistindo com um tipo de treino, o cara tá insistindo com a metodologia, o cara viu que não dá certo. O cara tá insistindo com a rotina que ele viu que não dá certo pra vida dele. Cara, encerra isso aí, faz outra coisa. Assim. Porque a vida inteira, desde quando você começa a se entender por gente, é pepino e luta e pancadaria. E você só vai ficar forte se você conseguir gerenciar esse estresse aí. Porque o corpo em equilíbrio não evolui, cara. Não evolui. O mar calmo não vai te fazer bom marinheiro. Parece clichê essa frase. Parece frase comprada, né? Parece frase de chat GPT. Mas quem falou isso aí realmente falou a verdade. Se você não tiver o estresse, se você não abraçar o estresse e o problema, não tem como romper. Eu falo nesse canal aqui com pessoas que querem melhorar a saúde, o esporte, entendeu? Eu falo com pessoas aqui que, pô, o cara não faz nada da vida, nada, o cara não faz nenhum tipo de atividade, o cara é sedentário ao extremo. Isso aí vai te gerar problema de saúde futuramente, mas vai ser muito problema, não vai ser pouco. Alguém vai ter que cuidar de você. Só que às vezes é difícil pro cara entender isso. Por quê? Porque o fato dele ter que levantar a bundinha do sofá para fazer uma caminhada, para fazer uns alongamentos, para fazer alguma coisa, gera um desequilíbrio na vida dele, entendeu? Exemplo dos desequilíbrios que gera. Às vezes o cara não tem tempo. Pô, às vezes o cara tá agarrado demais. O cara pensa assim, nossa, mas eu já acordo cedo, eu já saio para trabalhar. Eu tenho mulher, menino, cachorro, papagaio. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma porrada de coisas. Não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Você tem que entender que vai ter que ter tempo lá na frente, porque vai ficar doente e alguém vai ter que cuidar de você, você vai dar trabalho pros outros. Isso é o pior, cara. Entendeu? O pior nem é você dar trabalho pros outros, porque enquanto você tá dando trabalho pros outros, alguém vai ter que cuidar. Então, alguém está tendo trabalho. Pro cara deve ser ruim o seguinte, o cara deve ficar com vergonha, o cara passa a ser dependente, o cara passa a visitar o hospital toda hora. Toda hora que você vai pro cara, o cara tá com algum tipo de dor. Então, você vai ter esses tipos de problema. Certo? Eu não tô falando assim, pode ser que você tenha. Eu não tô falando isso. Não é pode ser. Você vai ter. Vai ter, porque você não cuida da sua saúde. Você não toma água direito. Você come igual um rinoceronte. Entendeu? Então, não é que pode ser que você tenha algum problema. Não, senhor. Você vai ter. E quando você tiver, você tem que pensar assim, ó, foi escolha minha. Eu abracei esse problema aqui. Porque a hora que eu poderia resolver, eu não resolvi. A hora que eu tinha saúde, eu tinha. Mas eu não tinha tempo. Mentira, cara. Com 30 minutos hoje em dia, você faz um exercício, você vive 10 anos a mais por causa disso.
Se você fizer isso aí todo dia, eu garanto com certeza absoluta. Eu estudo isso aí todo dia, gente. Entendeu? O meu mestrado foi em saúde e nutrição, eu estudei uma doença que chama sarcopenia. O meu doutorado eu estudo isso aí o tempo inteiro, é fisiologia do exercício. Eu sei como é que o corpo funciona. Então o que eu tô te falando aqui não é que pode acontecer com você não, é assim, vai acontecer. Alguém vai ter que cuidar de você, certo? Se for parente meu, eu vou cuidar. Mas se não for, cara, alguém vai ter que cuidar de você aí, entendeu? Então quanto mais rápido você me escutar, melhor, certo? O vídeo de hoje, então, é sobre isso. Abraça o problema, abraça o estresse, mas só abraça os estresses que vai te melhorar. Porque o que melhora o corpo é estresse, é problema, é pepino, entendeu? Só que você tenha a oportunidade de escolher que tipo de estresse que você vai abraçar. Entendeu? É diferente, ó. O meu estresse hoje em dia é ter que acordar cedo, ir pra academia e depois pepino o resto do dia com as empresas. Pepino, pepino, cara. Principalmente porque a gente mexe com gente, público, a gente vende pra muita gente. Eu tenho funcionário, entendeu? Eu tenho um time aqui de 8 pessoas. E é igual ao futebol, eu sou o treinador, eu tenho que ficar aqui, ó, pisando em ovo com todo mundo e garantindo que as coisas estão funcionando, então é pepino o tempo todo. Só que é benéfico para mim, entendeu? Eu posso ter uma condição de vida boa, a minha empresa pode crescer infinitamente, porque eu mexo com um modelo de negócio que é muito bom, entendeu? Eu vendo online, então assim, minha empresa pode crescer. Agora, isso aí, esse estresse pode prejudicar minha saúde? Claro que pode. Só que para isso não acontecer, eu já tenho outro tipo de problema, que é eu tenho que treinar todo dia, para eu liberar estresse, gastar energia. Porra, eu tenho minha terapeuta, que eu tenho consulta uma vez a cada 15 dias com ela, para poder organizar minhas ideias, para ter uma pessoa, cara, que vê minha vida de fora, sem me julgar, entendeu? Isso é uma parada muito doida. Um dia eu vim aqui para falar só sobre isso, cara. Como é que começar a fazer terapia mexeu muito na minha cabeça. Porque, assim, culturalmente, eu nunca fui um cara muito. Entendeu? Culturalmente, eu vim dos bairros Santos Dumont, cara, de Pará de Minas. Eu vim da cidade pequena, da cidade. Eu vim de uma classe social baixa também, pobre, a vida inteira. Entendeu? Então eu tinha um tipo de visão. A minha cabeça só suportava um tipo de visão. Ela só vai expandindo e melhorando à medida que você vai trabalhando isso. Entendeu? Quando eu fui fazer faculdade, minha mente abriu de uma forma. Quando eu fundei uma empresa, minha mente abriu de outra forma. Quando eu comecei a ter funcionário, a minha mente abriu de outra forma. E eu comecei a perceber, puxa, agora eu tenho que tomar conta de um monte de gente. Eu tenho que ser o cara mais equilibrado possível. Eu não posso ficar estressado com qualquer picuinha. Entendeu? Porque problema é todo dia, toda hora, toda hora, toda hora. Porque as pessoas têm a vida delas, entendeu? E elas têm que cuidar da vida delas também. Então é isso, rapaziada. Eu acho que o recado de hoje é o seguinte: abraça o problema, cara. Abraça o problema. Olha pra sua vida e pensa assim: ó, meu problema agora é o seguinte, eu não tenho tempo pra fazer exercício. Cara, eu tenho que abraçar isso aí, eu tenho que fazer, porque senão eu tô escolhendo ter outro problema. Você entendeu? Você escolhe os problemas que você quer resolver. Se eu não fizer exercício agora, se eu não me programar para ir na academia de 5 vezes na semana, agora, nesse ano, nesse mês, nessa semana, daqui 3, 4, 5 anos, eu vou estar doente. Vou estar doente, vou estar cheio de dor. Então, ou você abraça esse problema, ou você abraça o problema que vai vir lá na frente. Só que o que vai vir lá na frente é 10 vezes maior e às vezes nem você consegue resolver. Certo? Tamo junto, rapaziada. Eu vou parar por aqui. Esse vídeo aí tá dando uns 13, 14 minutos aí já. Vou mandar um forte abraço sincero e leal pra todo mundo aí que tá me assistindo, pra você que chegou aqui até o final. Comenta aqui qual que é o problema que você tá passando agora. E sim, vale a pena você abraçar esse problema? Se você achar que vale, abraça, entendeu? Se esse desequilíbrio vai te melhorar, abraça. Se esse desequilíbrio vai te piorar, sai fora, cara. Sai fora, não mexe com isso. Beleza? Tamo junto então. Comenta aqui o que você achou. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Se você tá precisando de um treino eficiente, pra você ficar forte, pra você emagrecer, você pratica seu esporte aí, corrida, futebol, qualquer que seja, se quiser viver sem lesão, sem dor, eu posso te ajudar. O treino do cão pastor é feito pro cara agarrado, igual você, pra mulher agarrada, que não tem tempo, não tem nada, mas ainda assim quer um acompanhamento de qualidade com um cara que sabe tudo do corpo humano. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho de falar é isso, cara, eu sei muito do corpo, porque eu estudo isso aí faz muito tempo. Só que eu sou profissional de educação física e esse ano vai fazer 9 anos.
E aí depois é educação física, é mestrado, doutorado. Então é o seguinte, se tá faltando confiança em uma direção, eu vou resolver seu problema. Deve ter um link aqui embaixo nessa descrição, você clica aí e vem falar direto comigo, beleza? Forte abraço então, sincero e leal. Vou ficando por aqui. Até a próxima, garotinho. Valeu, falou. Tamo junto.